Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, sempre na presença de Deus, com muita saúde, com muita paz, e que as famílias estejam cada vez mais unidas, meus amados. Estamos aqui hoje para fazer o encerramento deste segundo trimestre de 2026, onde nós estudamos sobre os homens dos quais o mundo não era digno. E hoje nós estamos na lição que vai dar término a todos esses estudos que nós fizemos durante esse trimestre. Nós falaremos hoje sobre o legado de fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, meus amados. Uma aula bastante importante, eu tenho certeza que vai ser muito transformador para cada um de nós participar desta aula, portanto não a percam. Nós hoje aqui aprenderemos juntos de todas essas maravilhosas informações que nos foram passadas nesse trimestre. Hoje eu vou fazer um compêndio aqui, né? Todas essas informações já foram expostas nas aulas anteriores, né? E quando eu falo isso, eu falo no contexto sobre Abraão, Isaac e Jacó. Então nós expusemos bastante coisa, desde Gênesis 11 até Gênesis 49, dentro deste contexto. É claro que eu sou obrigado a falar que é dentro do sentido proposto pela CPAD. Ali tem muitos assuntos ainda, mas dentro do proposto pela CPAD nós não chegamos a expirar tudo, mas entramos em muitas coisas, né? Então este trimestre está cumprido e hoje nós falaremos sobre esse todo, não é verdade? E desta forma eu não quero ser repetitivo, para que eu possa ter para os irmãos aqui poder de síntese, para não se tornar uma aula muito longa. Mas, qualquer dúvida, é só perguntar que nós voltamos a falar, tanto pelo WhatsApp quanto por aqui, basta nos perguntar, meus amados. O texto sugerido para nós hoje está em Hebreus 11, de 8 a 12, e Hebreus 11, de 17 a 21. Ok? Esse é o texto que está proposto para nós. E nós vamos entender um pouco, primeiramente, sobre este texto. E aí depois, sim, nós iremos nos aprofundar em todo este conhecimento, conforme eu já falei para os irmãos. E já de início, meus irmãos, nesse texto aqui, Abraão ele é apresentado como o exemplo maior de todos aqueles que creem em Deus. Isso fica muito claro também lá em Romanos 4, de 11 a 16, lá em Gálatas 3, de 7 a 29. E a sua fé, irmãos, ela se manifestou na profunda obediência que ele teve e na adoração profunda também ao Senhor, como nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 14. A expressão usada ali, meus queridos, é calou-menos, e revela que Abraão ouviu, ele entendeu e atendeu prontamente pela fé o convite de Deus. Gênesis 16, no versículo 6, fala sobre isso, Neemias 9, no versículo 7, Atos 7, no versículo 25, fala sobre isso, Mateus 11, no versículo 28, também expressa, né, as mesmas coisas. Diz que ele saiu para um destino ignorado. Somente lhe foi prometido Canaã, meus irmãos, após a sua volta do Egito, como nós já estudamos, lembram? Lá em Gênesis 13, no versículo 14, quando ele voltou do Egito, foi-lhe prometido Canaã. E ali em Canaã ele habitou em tendas como peregrino, e ele fez isso com Isaac, com Jacó, durante todo este período. E da mesma forma, meus amados, como eles e o povo de Israel, nós também, cristãos que somos, nós hoje peregrinamos aqui em meio a este mundo que se tornou estranho ao amor de Deus. Então, nós temos que ter uma casa para morar, nós temos que ter condições para poder viver, sobreviver, mas nós temos que entender que o nosso solo verdadeiro, a nossa casa, o nosso verdadeiro lar é ao lado de Jesus, aonde
Ele estiver, meus irmãos. Nós peregrinamos neste mundo e apenas isso. E nós o fazemos isso. E tudo isso aconteceu, como eu disse para os irmãos, né? O mundo ele se tornou estranho ao amor de Deus, como nós já comentamos. Por quê? Por causa do pecado. Nós vemos isso fartamente lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis 23, no versículo 4, 1 Pedro também, capítulo 1, versículo de 1 a 17, fala sobre isso. E nós precisamos aqui, hoje, aprender que é somente quando o discípulo aprende a priorizar as coisas de Deus, meus amados, sobre todas as demais coisas. Ou seja, nós precisamos aprender a entender essas outras coisas como secundárias. É nesse momento, quando nós entendemos isso e priorizamos a Deus, é que efetivamente nós estaremos seguindo a Cristo. Lucas 14, no versículo 33, é muito específico e muito claro a respeito disso. Nós precisamos entender que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria, ela não está aqui nesta terra, neste momento. Isso fica muito claro em Filipenses capítulo 3, no versículo 20. Fica muito claro e é muito certo isso. Agora vejam como Deus ele é maravilhoso. Sara, meus amados irmãos, estéril, havia se passado muitos anos já da idade média de se ter filhos. Ela não tinha mais tanta vitalidade, nem sequer juventude para isso, e assim agiu o Deus do impossível. É desta forma, é na nossa necessidade, na nossa impossibilidade. Ele agiu e abriu ali a sua madre. E por esta ação divina, a descendência de Abraão e Sara é hoje em dia, meus amados, muito numerosa em todo o planeta. É como as areias da praia, conforme nós vemos, né? Conforme foi prometido por Deus, Gênesis 11:30, 13, 16, Gênesis 15:5, Gênesis 22:17, 1 Reis 4:20, e assim prosseguimos. Eu não vou entrar em detalhes de versículos para os irmãos, nós temos muitos, mas não vou entrar em detalhes durante. Agora não vou mais ficar mencionando versículos, para nós entendermos mais o contexto do que eu quero passar para o coração dos irmãos. Mas, vamos lá, complementando aqui o nosso texto aqui de Hebreus, nós vemos no versículo 17 que a palavra grega usada ali é peirazomenos. Peirazomenos. Ela pode significar tanto tentar quanto provar. E como nós já ensinamos para os irmãos em outras aulas, Deus, ele a ninguém tenta, nós já sabemos sobre isso, mas as tentações são sim um meio pelo qual o próprio homem pode analisar a sua motivação e também as suas reações e reagir com relação a tudo isso. Isso fica muito simples, muito claro. Agora, o que Deus espera de nós é que nós aceitemos o seu amor e também as suas orientações. Como é que pode haver comunhão se não houver obediência, se não houver relacionamento, meus irmãos? Para Deus, meus amados, a nossa intenção, a intenção do nosso coração é tão ou até mesmo mais importante do que as nossas ações. Por que é que você está fazendo isso? Qual a intenção do seu coração? Ah, eu vou dizimar. Mas qual a sua intenção dizimando? É para obter alguma coisa? É pelo medo? Você tem que fazer isso de coração, voluntariamente, porque você quer, não é por medo, não é por imposição. Eu falei do dízimo, esse é um dos exemplos, mas se você for varrer a igreja, se você for fazer para mostrar que está fazendo, se você for fazer para agradar o pastor, se você for fazer contra a sua vontade, você não está fazendo. Nada que nós façamos para Deus que não seja de nossa vontade, não é recepcionado por Ele, meus amados. Portanto, nós precisamos entender que, assim como nada disso importa para Deus, nós temos que nos entender. Nós temos que entender que nós precisamos ser, porque o ser é mais importante do que fazer. Tiago 1, versículo 13, deixa isso muito claro. Amados, a fé de Abraão, ela era tão grande e pura que ele creu no poder de Deus
para que, se fosse o caso, inclusive ele ressuscitar Isaac. E nós sabemos que é suficiente, sim, ele é mais do que suficiente para fazer isso. E aqui nós precisamos aprender que as bênçãos dos pais, precisamos entender muito isso, as bênçãos dos pais sobre os filhos têm grande significado e poder. Vocês vejam a luta, a disputa, o que acontecia para se conseguir a bênção ali do pai. Abençoar, meus amados, é a maior herança que pode ser deixada por um pai, por um avô, enfim, por um homem temente a Deus. Basta para isso nós lermos ali o Salmo 23, né? Mas vamos lá, vamos entrar um pouco mais no contexto de todas essas aulas que nós tivemos, né? Então vamos lá. Abraão, meus irmãos, ele não apenas surgiu como um personagem da história bíblica, né? Ele atravessa os tempos com um convite vivo de Deus para a nossa fé. Quando nós vemos o seu chamado lá em Harã e a sua caminhada incerta para a promessa que o sustentou, nós percebemos que não se trata de um relato antigo, mas sim de um espelho espiritual. Ali Deus interrompe o comum, ele interrompe aquela família, ele interrompe o território, ele interrompe a cultura, e ali a identidade ela é reconstruída. Então ele interrompe até aquela identidade que havia sido construída, né? Então ele vai interromper todo o curso natural da vida que nós vivemos, inclusive a nossa que nós estamos vivendo. O detalhe maior, meus amados, não é o ir, mas o não saber para onde, o confiar e ter fé em Deus e em sua promessa. E é aqui que nasce o essencial para a fé, que não é o caminhar porque tudo está claro, porque tudo foi especificado, mas sim o caminhar porque Deus falou. Abraão, meus amados, ele poderia ali ter negociado, poderia ter adiado, poderia ter racionalizado, mas a sua resposta foi apenas a obediência. E esta, meus amados, a obediência, ao lidarmos com Deus, sabemos que não depende e sequer vive de garantias visíveis aos nossos olhos. Ele nos mostra que a segurança verdadeira, meus amados, não está no lugar, não está naquilo que se vê, mas sim na sua presença em nós, na nossa vida. Isso sim, meus amados, é ter fé. Isso é ter fé como firmamento do invisível. Voltando um pouquinho aqui, Hebreus 11, no versículo 1, fica muito claro. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Fica muito claro isso ali. Isso até parece um paradoxo quando nós falamos, né? Inclusive eu falei que não ia mencionar versículo, mas não tem como, a gente não consegue ficar sem eles em certos casos, não é verdade? Então isso é um paradoxo. Porque como poderia alguma coisa invisível que nós não vemos, que nós não estamos ali tocando, ser um firme fundamento? E é aí que a fé de Abraão nos confronta, é neste momento, porque a expressão grega upostasis significa certeza concreta. Certeza concreta, ou seja, não existe espaço para dúvida. É como uma declaração escrita oficial. Vamos supor, você vai, um juiz assinou, está assinado. Você vai num cartório, assinou, está assinado. Então é uma declaração escrita oficial, como se fosse isso. Não tem espaço nenhum para dúvida. Esta fé, meus amados, ela não constrói vida sobre aquilo que se vê, mas sobre quem Deus é, e ele não se apoia de maneira nenhuma em evidências externas, mas única e exclusivamente na sua própria palavra, que isso fique muito claro aos irmãos. E a palavra de Deus, ela não é uma emoção religiosa passageira,
né? É a confiança que deve ser mantida mesmo quando as circunstâncias mudam, quando o tempo passa. Nós vivemos tudo isso nos estudos que nós fizemos aí. Demorou o tempo para o cumprimento da promessa, circunstâncias mudaram, guerras, lutas, confrontos, né? É isso. O que mais tocou ali foi o fator do tempo, né? Que é quando o corpo envelhece, e o corpo está envelhecendo e passa-se ali 24 anos, o silêncio de Deus permanece, depois passa-se mais 20 anos lá em Jacó, o silêncio ali, ele vai permanecendo. Irmãos, Deus, ele promete e ele vai cumprir. Nós não podemos esquecer essas coisas. A fé de Abraão, ela é contada, meus amados, de boca em boca e depois escrita a nós, já desde 3.750 anos atrás, mais ou menos, tá ok? Mais ou menos, e ela está aí, viva e eficaz. Nós estamos aqui hoje devido a Ele, devido a tudo isso. E nós ainda estamos aqui sendo alcançados, e outras gerações serão alcançadas, enquanto Jesus não voltar, serão alcançadas por tudo isso que nós estamos aprendendo. Eu acredito que o aspecto mais grandioso, meus amados irmãos, do chamado de Abraão, seja o que? A sua abrangência. Seja onde ele vai chegar, né? Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis 12:3. Na verdade, todas as famílias da terra. E nós percebemos com isso que a sua fé não era apenas uma fé pessoal, não era dele, e nem era limitada a uma linhagem biológica como ao povo de Israel. Era uma promessa redentora de dimensão universal, meus amados. Precisamos prestar atenção nessas coisas. Abraão, ele se torna o início de um movimento espiritual que atravessaria e atravessa ainda gerações, atravessa culturas, atravessa nações. A sua obediência abre caminho para uma promessa que culminará na bênção para todos os povos, meus irmãos. E a sua vida confronta até hoje a cada um de nós com uma pergunta silenciosa: até que ponto nós confiamos em Deus quando nós não temos o controle das coisas? É uma pergunta que nos confronta, porque nós perdemos o controle e perdemos também o equilíbrio. Precisamos aprender a ter o equilíbrio. Nós precisamos aprender a ter o domínio próprio, temperança, meus amados irmãos. Deus, meus irmãos, procura pessoas que confiam nele, mesmo quando não se tem o controle. O caminhar pela palavra de Deus, meus amados, é talvez a parte mais profunda deste legado. Do legado deixado por Abraão. Nós precisamos confiar em Deus. Abraão, meus irmãos, ele não é apenas um patriarca, ele é um convite vivo de fé para cada um de nós. Aquela fé que caminha, aquela fé que obedece, aquela fé que espera. E isso começa com você quando você sente o chamado de Deus, meus irmãos. Quando você é tocado e o seu coração responde: eu vou. Ainda que eu não veja o caminho, ainda que eu esteja me sentindo atingido, mas eu vou prosseguir. Irmãos, a fé, ela é incrível. Eu até postei no meu status essa semana, né? Ela é incrível, porque para algumas pessoas ela é difícil de crer, já para outros ela é incrível no sentido de extraordinária. Conseguiram entender? A fé, ela é incrível. Ponto. Ela é incrível para alguns, porque ela é difícil de crer. Já para outros, ela é incrível no sentido de extraordinária. Então, ela é incrível e ela é crível, porque quem não crê, muitas vezes não adianta nem você explicar, ele não vai entender. Já para quem crê, a explicação não é nem precisa e necessário. Portanto, meu amado, creia. Creia. Se você estiver certo, você não está perdendo nada. Agora, se eu estiver certo no que eu estou te falando, você pode estar perdendo
a sua salvação, pode estar perdendo a sua eternidade. Portanto, creia, não te custa nada, é de graça. Creia e viva essa relação com Deus, né? Quando nós vamos já para falar um pouco de Isaac, meus irmãos, ele vem ali com uma figura um pouco mais silenciosa, um pouco mais profundamente espiritual. Ele caminha, meus irmãos, com grandes movimentos e com decisões marcantes, e nos ensina a dimensão da fé que permanece, aquela fé que fica, aquela fé que quando você herda ela, né, ou quando você tem ela despertada em você, ela se aprofunda e busca cada vez mais naquilo que já foi iniciado ou despertado. É dessa maneira. Ele não apenas como filho da promessa, nos traz e apresenta isso, mas como um sinal vivo de que Deus ele cumpre aquilo que ele diz. Deus já fez uma promessa para você? Você crê nas promessas que estão nas Escrituras Sagradas para cada um de nós? Quando nós falamos de Isaac, nós vemos que o seu nome, já mencionamos nas aulas anteriores, que o seu nome significa riso, e esse detalhe não é apenas poético e teológico. É como muitas pessoas hoje vivem. Quando se fala dos milagres de Deus e quando se apresenta Deus para as pessoas, elas dão risada, elas riem, né? Então aquele primeiro riso que houve veio dessa mesma maneira, ela veio por incredulidade. É lógico que unido tudo isso com espanto, afinal, se nós olharmos, né, humanamente falando, tanto a idade como a esterilidade de Sara tornava ali quase que impossível a concretização do nascimento de um filho, como de Abraão também, né? Mas por fim Deus transforma esse riso de dúvida em riso de cumprimento, e é o que tem que acontecer conosco também. Nós apresentamos a Deus, as pessoas às vezes se riem, mas isso será mudado, isso será transformado. Isaac nasce, e assim, nas mãos de Deus, a incredulidade, meu amado, se torna alegria e realidade. Coloque os seus problemas, coloque a sua vida nas mãos de Deus e você vai colher esse fruto. Nós não temos dúvida disso. E que fique claro, que o nascimento de Isaac não foi um nascimento comum, foi um nascimento sobrenatural, como nós já falamos. Veio de uma promessa viva, sustentada pela fidelidade divina, porque Isaac não é apenas um filho amado, como nós vemos e sabemos, ele também é o herdeiro da aliança, e a sua vida, na sua vida, a promessa feita a Abraão continua em movimento e foi confiada a ele. E nós aprendemos com isso, meus amados, que muitas coisas não começam em nós. Não precisa eu começar alguma coisa. Elas continuam através de nós. Nós não precisamos, meus irmãos, reinventar nada. Basta nós permanecermos na promessa. E esse é o grande chamado espiritual. Nós precisamos sustentar aquilo que Deus já começou. E um dos traços mais marcantes da vida de Isaac, meus amados, é a sua relação com Deus, a sua comunhão, a sua permanência. Ele não é conhecido por grandes confrontos públicos ou grandes discursos, como nós vemos em outros mártires aí da igreja, né? Mas sim como alguém que conhece o valor do altar, como alguém que conhece o valor da intimidade com Deus. E é isso que nós também devemos fazer. Nos momentos difíceis, meus irmãos, nós devemos, como ele, ter uma espiritualidade profunda e, como ele, aprender a caminhar ao lado da obediência que ele aprendeu com o seu pai e que agora precisa ser vivida pessoalmente por ele e por nós também. Nós estamos aqui aprendendo para poder viver esta obediência. Isaac ali, ele não viveu apenas pela fé que ele herdou. Nós não podemos viver apenas pela herança que temos, sentar e ficar esperando. Não, nós precisamos sim obedecer a Deus.
Isaac, ele teve a sua fé transformada em relacionamento e comunhão. Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser transformada em relacionamento, em comunhão e em direção, e sempre pela direção divina. Isaac, ele aceita os processos e ele permanece firme, meus irmãos, na terra prometida, mesmo em tempos de crise. Ele não saiu, ele não se ausentou. Ele cavou ali poços ou desentulhou, a critério de vocês, né, em meio a toda a oposição pela qual ele passava, e em cada etapa ele aprende e entende que Deus continua conduzindo sempre a história. É desta maneira. Ele mostra que confiar em Deus não é apenas começar uma jornada, né? Começar uma jornada, mas permanecer nesta jornada quando tudo parece comum, quando tudo parece normal, quando tudo parece repetitivo, quando tudo parece ali silencioso. Né? É um legado de continuidade, o de Isaac. É continuidade e aprofundamento de relação, meus irmãos. Se Abraão nos ensina a sair pela fé, Isaac ele nos ensina a permanecer pela fé. Abraão ele ensina o início ou o começo da jornada. Isaac ensina a fidelidade em meio a essa jornada. E este é o elo entre a promessa e o cumprimento, entre o chamado e a multiplicação. Talvez essa, meus irmãos, talvez essa seja a grande mensagem da vida de Isaac, a de que Deus não apenas inicia a promessa, ele sustenta a promessa, ele aprofunda a promessa, ele transmite essa promessa de geração em geração a todos aqueles que confiam nele, se entregam a ele e obedecem. Como é que está a sua relação com Deus, meus amados? Pergunto novamente. Irmãos, aqui nós somos chamados a uma fé. Isaac nos chama a uma fé tranquila, a termos paz. Termos paz, mas que nós tenhamos firmeza. Ele nos chama a uma fé silenciosa, não é escândalo, não é pular, rodar, virar de cabeça para baixo, não. Mas tem que ser uma fé profunda. Ele nos chama a entender que essa é uma fé herdada, nós herdamos essa fé e temos que estar aqui. Mas ela não é só herdada, nós não temos que viver o outro, nós temos que viver ela de forma pessoal, em nós, meus amados. É uma fé que descansa na certeza de que, já vai outro versículo aqui, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra em vós, ou em nós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 nos traz dessa maneira, meus amados. Simples, né? Falamos de Abraão, de Isaac, mas vamos lá. Dessa maneira, faltou quem? Jacó, não é verdade? Jacó, meus irmãos, talvez ele seja a figura mais humana de toda a Escritura. Nele, nós não vemos apenas o herdeiro da promessa, mas um homem marcado por muitas contradições. Né? É lógico, ele tinha e tem o desejo espiritual, mas ele se utilizou de muitas estratégias carnais. Nós vimos isso nos nossos estudos. E essas estratégias ele tinha fé, mas ele foi levado pelo engano, fez muita coisa enganosa. Né? Então, ele teve fé com a promessa, sim, podemos falar isso, mas esse engano todo levou ele a muitos conflitos internos. Essa é a palavra que eu queria achar aqui para poder falar com os irmãos. E é por isso que o seu legado, nós já falamos de 2 legados, nós estamos falando agora do 3º legado, ele se torna tão profundo a cada um de nós, porque mostra que Deus ele não trabalha com a perfeição humana, mas sim com a transformação verdadeira. Jacó não é apresentado como um herói idealizado, como muitos pensam e falam por aí, tanto que muitos nem imputam a ele a culpa do engano todo que ele cometeu, dos erros que ele cometeu.
Né? Ele, meus irmãos, já desde o ventre, ele é aquele que segura o calcanhar, ele é aquele que luta para poder tomar o lugar. A sua história carrega um conflito desde o ventre. Nós sabemos disso, estudamos isso. Ele deseja a bênção, mas ele tenta alcançá-la ali por caminhos tortuosos. Ele engana, manipula, negocia, corre atrás do que Deus já havia prometido dar a ele. E aqui é preciso aprender que quando a promessa de Deus não é amadurecida pela fé, ela pode ser distorcida pela ansiedade humana. É dessa maneira. Não posso falar de mim, não posso falar de você, mas posso falar dele. Ele teve que fugir de tanto engano que ele fez, de tantas coisas que ele fez pela sua própria vontade. Pagou o preço depois com o seu sogro, não é verdade? Pagou o preço lá, sofreu bastante também. Né? Eu posso falar um outro exemplo aqui também para os irmãos. Né? A ansiedade humana ela destrói, mas eu posso trazer um exemplo de paciência, né? Veja o caso de Davi. Davi esperou cerca de 22 anos, meus irmãos, desde a sua unção pelo profeta Samuel até ele ser declarado rei lá em Hebrom. 15 anos para um, agora em Hebrom, definitivamente foram 22 anos de espera e sem desafiar a Saul, hein? Ali quietinho, passando por muitas coisas. Já Jacó, meus irmãos, ele deseja a bênção, né? Mas lá no início de todas as coisas, ele não aprendeu a esperar ali no tempo de Deus. Ele busca por seus próprios meios, alcançá-las, né? E assim, a imperfeição humana o leva a muitos erros, como nós estudamos. Não vou ficar repetindo. Tem muitos professores aí que ficam repetindo. Não vou repetir. Nós temos a revista, nós temos as aulas, basta nós voltarmos e relembrarmos, né? Mas vemos claramente no texto que no momento do encontro dele com o divino, ou seja, em uma noite ali, nas margens do rio Jaboque, ou seja, no Val de Jaboque, já explicamos para os irmãos que é a parte rasa do rio, que não é engano, não é Val com L, não é vale, é o Val de Jaboque. Né? Ali ele teve que confrontar-se consigo mesmo e com tudo o que alimentara ele durante toda a vida, com questões de sentimentos, de posicionamentos. Ali Jacó luta fisicamente com a representação teofânica de Deus, escrito também como um anjo, e é naquele momento que toda a estrutura humana começa a ruir. E ali acontece algo decisivo, né? Não decidido. Ali acontece algo decisivo. Jacó, ele é ferido e transformado. Ele percebe ali, então, meus irmãos, que ele não pode viver sustentado pelo engano, nem pela sua própria força humana. Isso é tudo ilusão para cada um de nós, inclusive, né? Ele percebe ali a sua limitação e ele entende a sua dependência de Deus. E é nesse encontro que o seu nome ele é mudado ali. É mudado para Israel. Jacó se tornou Israel. Vocês se lembram desta aula que nós tivemos? O arrependimento aqui, meus amados, não foi apenas um arrependimento emocional. Foi um arrependimento existencial. Eu não passei para os irmãos, não falei para os irmãos, vou lembrar agora. Isaac, ele foi o único deles ali que não teve o nome dele trocado, porque ele permaneceu, ele se manteve estável por todo aquele período. Abraão teve aqueles altos e baixos, Jacó também tiveram os nomes trocados. Já Isaac não, seu nome permaneceu, não foi trocado, mas devido a isso, não teve altos e baixos, ele permaneceu numa linha de condução razoável dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Ele não espera o razoável, ele espera a nossa busca pela perfeição contínua, e foi o que aconteceu. Né? Bom, voltando. Foi só que eu não mencionei lá e eu voltei aqui para mencionar. Jacó, meus amados, ele ali se tornou Israel.
Como eu falei, não foi nada emocional, não, foi existencial de fato. Ele mudou a direção, ele mudou a identidade, ele mudou o futuro. Com ele, nós aprendemos que arrependimento não é só sentir culpa. Arrependimento é você se permitir expor a Deus para que Deus possa reconfigurar a sua vida, reconfigurar o seu futuro. É se render àquilo que Deus quer fazer. Não é olhar para trás com dor, não é sofrer pelo que passou, mas olhar para frente sim com rendição. Com rendição, com dependência. O passado, meus amados, ele é transformado em testemunha, em testemunho, né? E o homem, ele é transformado em um instrumento. É a bênção ali que ofusca a tragédia. É a bênção de Deus sobre nós que vai ofuscar toda a tragédia que nós já causamos e que nós já vivemos. Olhar apenas para a história, meus amados, oferece engano, oferece conflito familiar, oferece sentimento de fuga, sentimento de medo, ansiedade, depressão, depressões, né? Mas quando nós olhamos com a lente da graça de Deus, quando nós passamos a viver o fruto do Espírito dentro do nosso coração, nós percebemos a bênção de Deus, que atravessa tudo isso, meus amados, como luz que ofusca toda a sombra que já ocorreu na nossa vida. O que Jacó, agora Israel, tenta conquistar pela força, Deus lhe entrega pela transformação. A bênção, ela não elimina o passado de Jacó, mas o supera. Supera todo aquele passado. A desordem humana, ela se torna, meus amados irmãos, o caminho de uma promessa divina. E assim nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele não apenas corrige histórias quebradas, ele redime todas essas histórias, ele muda a sua vida, ele transforma a sua vida. Irmãos, o legado de Jacó fala diretamente ao coração do cristão quando mostra que Deus não chama pessoas perfeitas, ele chama pessoas transformáveis. Pessoas transformáveis, pessoas que se permitem mudar. E ele mostra que o caminho da bênção não é o caminho da manipulação, mas o da redenção. Não é receber algo de Deus, mas se tornar alguém diferente por Deus. Mais um detalhezinho para acrescentar. E não apenas diante dele, mas diante de todas as pessoas. Nós temos que ser o testemunho vivo de que Deus está em nós, de que nós mudamos, que nós nos transformamos, que nós temos dentro de nós o fruto do Espírito e o amor de Deus para poder dar para as pessoas. Então não é somente na igreja, não é somente lá, não, é em qualquer lugar. É dessa maneira. Né? É você se permitir transformar de fato, é mudança de mente, é mudança de comportamentos, de palavras, de ações. Romanos 12, 2, mais um versículo, não posso deixar de mencionar, Romanos 12, 2, lê lá, essa metanoia pela qual nós precisamos e devemos passar, meus irmãos. A jornada dele termina não como o enganador que ele foi, mas como quem aprendeu a ser dependente de Deus na sua totalidade. Deus não apenas nos abençoou e não apenas o abençoou, ele o transformou e nos transforma para que nós possamos suportar a bênção. Deus, meus amados, ele quer te oferecer tantas coisas, quer te permitir tantas coisas, mas se nós estamos em pecado, se nós estamos errados, se nós estamos vivendo aquilo que não é de Deus, como é que nós poderemos suportar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus? Irmãos, aprendam uma coisa muito importante. Herança é aquilo que é deixado para alguém. Não se esqueçam disso. Herança é aquilo que é deixado. Meu pai deixou uma casa para mim, eu peguei. Pronto, deixou. Não foi o caso, mas
Eu peguei a casa, ele me deixou, aquilo é meu, mas quem fez foi ele. Não, legado é aquilo que alguém deixa em você, aquilo passa a ser você. Isso é um legado. Aquilo passa a ser seu, é ser você. Legado é aquilo que alguém deixa em você, é aquilo que alguém deixa impresso na sua alma, meus amados irmãos. Viva esse sentimento, viva essa relação. Faça um compêndio de tudo que nós estudamos nesse trimestre e acrescente ao seu coração isso que nós estamos mencionando aqui hoje. Legado é quando nós olhamos para os patriarcas da igreja, né, Abraão, Isaac e Jacó, e não estamos ali apenas diante de 3 homens, estamos ali diante de um único testemunho vivo de que Deus transforma um povo, não a partir da perfeição humana, mas a partir da sua fidelidade. Nós temos que ser fiéis a Deus. Abraão nos ensina a obediência, né? Ele nos ensina ela, mostrando, né, que ele aceita e sai sem querer nem saber o caminho, né? Ele mostra a fé que começa no coração e decide confiar na voz de Deus, mesmo sem as garantias visíveis da vida, como nós já falamos. Já Isaac deixa um legado e ensina o meio desta jornada, uma permanência estável e silenciosa da promessa. Falei para vocês, o nome dele não foi trocado por isso, uma permanência estável, silenciosa na promessa. Ele revela que nem toda fé é barulho ou ruptura, guerras, lutas, contendas. Não, muitas vezes é continuidade, é dependência, é comunhão profunda com Deus, meus irmãos. Já em Jacó nós vemos a transformação da identidade pelo encontro com Deus. Ele nos mostra que ninguém permanece o mesmo quando é tocado por Deus. E assim, os 3, eles formam uma única mensagem espiritual, meus amados. A de que Deus chama, Deus sustenta e a de que Deus transforma. A história não esconde aqui as fraquezas destes homens. Pelo contrário, ela as expõe. E isto para revelar algo maior do que as fraquezas que todos nós temos, não são apenas eles. Ela revela a glória da graça divina que atravessa gerações, atravessa erros, atravessa processos, não é verdade? Porque o verdadeiro protagonista aqui não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, que hoje é Israel. O verdadeiro protagonista é aquele Deus que fala, aquele Deus que cumpre, o Deus que redime. Portanto, irmãos, Deus, ele não procura apenas desempenho, ele busca entrega, ele não exige força, ele forma em nós a dependência. E hoje esta mesma voz continua chamando o cristão para uma entrega verdadeira. Ele nos chama a sair como Abraão, deixando o controle nas mãos dele, a permanecer como Isaac, sempre confiante na promessa, e a render-se como Jacó, permitindo que Deus quebre aquilo que é preciso ser quebrado para que nasça algo novo. Estas são as maiores provas de fé. Este é o momento em que o fim, meus amados, se torna o começo. Estes 3 patriarcas não apontam para si mesmos, mas para algo muito maior, para um povo formado pela graça, sustentado pela promessa e conduzido pela fidelidade de Deus. Ele fala isso para mim, fala isso para você, para o povo de Israel, para todo o mundo, para todos os povos e nações. E o convite que fica é simples, mas é profundo. Não apenas, meus amados, admire toda a história que nós vivemos nesse trimestre. Entre nela, se aprofunde nela e participe espiritualmente de tudo isso. Porque o mesmo Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó, sustentou eles e transformou a vida deles, continua hoje falando com todos, meus amados irmãos. E não
para que se forme dentro de nós uma religião vazia, mas sim para que nós tenhamos a nossa vida transformada e redimida e rendida, uma vida onde o coração deixa de resistir e aprende a dizer com verdade, meus amados: Senhor, aqui está a minha vida. Faz de mim aquilo que o Senhor quer, porque a tua graça é maior do que o meu caminho. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e no próximo trimestre, não se esqueçam, já estamos nos preparando para o terceiro trimestre de 2026. Depois eu acredito que eu passe um pequeno compêndio para os irmãos. Nós falaremos sobre a Igreja dos Gentios. Já falamos em Atos de 1 a 11 sobre a Igreja de Jerusalém. Foi no último trimestre de 2025. E agora nós estamos fechando o livro de Atos através desses estudos aqui. Olha, isso vai ensinar muito, vai complementar muito os nossos estudos e nós vamos aprender bastante. Nós teremos muito entendimento através deste ensino aqui. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana muito próspera e com muita comunhão familiar e com os irmãos. A paz do Senhor a todos.